Sou Astrid Beatriz Hoffmann, acadêmica do curso de Ciências Sociais pela UEMS. Nessa aula, irei falar sobre a teoria de Weber e conceitos gerais, um dos principais escritores da sociologia clássica. Karl Emil Maximiliano Weber, conhecido como Max Weber, nasceu em Erfurt, na Alemanha, em 21 de abril de 1864. Em 1869, Weber mudou-se para Berlim com a sua família e em 1882 matricula-se na Faculdade de Direito de Heidelberg, continuando seus estudos mais tarde em Göttingen e Berlim. Em ambas, se dedicou simultaneamente à economia, à história, à filosofia e ao direito, além de sua formação secundária em línguas, história e literatura clássica. Weber só pôde se dedicar aos estudos porque era de uma família rica. Seu pai foi um influente advogado e político. Em 1888, concluiu seus estudos e começou a trabalhar nos tribunais e na universidade em Berlim. 6 anos depois, torna-se professor de economia na Universidade de Freiburg, transferindo-se para Heidelberg 2 anos mais tarde. Após a morte do seu pai, Weber passou por profunda depressão e se afasta do trabalho por um longo período. Em 1903, consegue retornar ao trabalho como coeditor do Arquivo de Ciências Sociais. Nessa mesma revista, em 1904, publica a primeira parte de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A segunda parte é publicada em 1905, após a viagem do autor para os Estados Unidos. Atua na Primeira Guerra Mundial, em posto de capitão, encarregado de organizar e administrar hospitais militares em Heidelberg. Após o fim do conflito, Weber foi conselheiro do Tratado de Versalhes, intentando amenizar os prejuízos da Alemanha. Foi também um dos responsáveis pela elaboração da Constituição da República de Weimar. Faleceu na cidade de Munique, em 14 de junho de 1920, em consequência da gripe espanhola. A segunda edição do livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, revisado e ampliado pelo próprio autor, foi publicada em 1920, pouco depois de sua morte. Em 1925, o livro Economia e Sociedade, resultado de anos de trabalho de Weber, foi publicado pela primeira vez. O livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1904 e 1905, as ideias expressas por Weber sobre o espírito capitalista e a sua origem no protestantismo e ainda são objetivo de controvérsias. Weber observa que a religião protestante é predominante entre as classes capitalistas alemãs, sendo a diferença entre os capitalistas protestantes e capitalistas católicos. Weber conclui que a ideologia protestante promove, de uma forma ou de outra, a construção do capitalismo. O capitalismo age como uma ordem extraordinária na qual o indivíduo está inexoravelmente preso. O empreendedor que não se conforma com a ética capitalista está destinado a desaparecer. No final, como esperado, a riqueza acumulada perverteu o espírito puritano e enfraqueceu até mesmo o secularismo secular.
No entanto, conforme Weber diz, o capitalismo vitorioso não precisa mais desse apoio religioso, pois repousa sobre os alicerces mecânicos. O capitalismo esteve muitas vezes prestes a se estabelecer. Na antiguidade mediterrânea ou no Oriente, mas sempre se chocou com a mentalidade tradicionalista, segundo a qual um homem trabalha com o propósito de viver, ou, no máximo, de viver bem. Muitos comerciantes fizeram capital que usavam para acessar a nobreza ou para viver de rendas. Isso quebrou a dinâmica capitalista de buscar mais e mais riquezas e investir os lucros na obtenção de mais benefícios. Em conflito com a mentalidade natural, segundo a qual a riqueza é um meio e não um fim em si, o capitalismo tinha dificuldade em se impor como uma mentalidade predominante. Então, como surgiu o capitalismo se fosse contrário ao tradicionalismo secular? O catolicismo, que considerava esse mundo manchado pelo pecado original, era perfeitamente conformado à mentalidade tradicionalista. Os retiros monásticos são um exemplo disso. A verdadeira vida é a vida contemplativa, longe da transitoriedade do mundo. Com Lutero, a visão do trabalho mudou no cristianismo e se tornou uma manifestação palpável de amor ao próximo diante de Deus. Toda profissão tem o mesmo valor. A característica da reforma foi acentuar o valor ético do trabalho como profissão. Mas em Lutero, o espírito do tradicionalismo ainda está vivo, uma vez que o pressuposto da profissão era algo que o homem tinha que desempenhar com uma missão imposta por Deus. A única coisa nova era o desaparecimento das chamados deveres ascéticos, superiores aos deveres para com o mundo, e o fim da conformidade com a situação atribuída a cada um na vida social ou profissional. Acredita na predestinação da salvação. O homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo. Ele não é nada comparado a Deus. É o próprio Deus que concede a graça aos eleitos, enquanto o católico pode obter o perdão aos seus pecados na confissão, e a luterana poderia reparar com boas obras atos de fraqueza. O calvinismo não podia fazer nada para obter a graça de Deus, e a vinda do próprio Deus, e não podia fazer nada homem. No entanto, havia sinal que traía os escolhidos por Deus, sua pobreza moral que se estende a todos os atos da sua vida, mesmo os menores. Esse puritanismo moral, levado ao campo profissional, fez com que o cumprimento do dever e do trabalho fosse por si só, evitando o descanso da riqueza e ostentação eram sinais de graça divina. O zeloso puritano calvinista conduziu uma vida eticamente planejada e metodizada em todas as áreas de sua existência, para buscar neste cumprimento da norma e a certeza de ter obtido a graça. Essa ânsia puritana no trabalho, tão distante da mentalidade tradicionalista, foi o que permitiu o surgimento do capitalismo na Holanda e na Europa Central, onde predominava a população puritana.
O livro, publicado em 1905, a sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é uma referência fundamental aos estudos sobre religião e sociedade. O intuito consiste em ponderar a influência da Reforma Protestante, especialmente das doutrinas protestantes de cunho ascético, na formação do capitalismo moderno. Com efeito, o autor defende uma relação entre a ética concernente a tais crenças e que ele chama de espírito do capitalismo. Tal espírito se expressa, grosso modo, num ideal de conduta por parte do homem moderno, diante das novas perspectivas decorrentes do processo de racionalização alavancada pelo advento do capitalismo industrial. A obra é dividida em duas partes, sendo a primeira dedicada a considerações sobre a ligação entre a religião e a economia. A apresentação do seu objetivo de investigação, o espírito do capitalismo, além da concepção de vocação à luz das mudanças trazidas pela Reforma Protestante, no que diz respeito ao sentido moral do trabalho secular. Na segunda parte, Weber se debruça sobre as doutrinas protestantes firmadas em ideais ascéticos, às quais pode ser atribuída uma relação estrita com o espírito do capitalismo. Tendo em vista tal estrutura, o autor inicia seu estudo, partindo de um questionamento acerca da diferença nas condições e no comportamento, num sentido econômico, por parte de católicos e protestantes. Assim, Weber enfatiza que os últimos ocupavam altos escalões no âmbito social moderno, e a explicação para esse fato tinha raízes históricas. No entanto, apenas essa perspectiva não dava conta de todo o fenômeno. Na medida em que os católicos demonstravam preferência por trabalhos artesanais, os protestantes viram-se atraídos por algumas posições de destaque nas fábricas modernas. Isso se devia, para o autor, às particularidades espirituais decorrentes do meio, mais especificamente o tipo de educação propiciada pela atmosfera religiosa da comunidade e da família, que determinava a escolha da ocupação e, através dela, da carreira profissional. Ainda nesse contexto, evidencia como não eram marginais os casos em que famílias e religiões protestantes compunham os círculos comerciais e eram imbuídos de um senso empreendedor capitalista. Em tal cenário, destacava-se a influência principalmente do calvinismo. Em se tratando do segundo capítulo, sobre o espírito do capitalismo, temos uma tentativa de apresentar esse objetivo. Muito embora o autor afirme que o conceito definitivo tenha de aparecer no fim da análise e não no início, em virtude da necessidade de construí-lo gradativamente na medida em que se insere numa dada realidade histórica. Há aqui, portanto, um pontapé inicial no que se refere à definição do objetivo. Em termos gerais, Weber estende por espírito do capitalismo. É aqui que falamos do capitalismo moderno. Mais do que uma determinada conduta pautada por bom senso comercial, um ethos específico no modo de produção capitalista em sua fase industrial, no qual o dever do sujeito em relação ao ganho de capital é tomado como fim em si mesmo. Mais tarde, o autor demonstra como o próprio trabalho é tomado como um fim
em si mesmo. No entanto, não se pode inferir que isso se resuma a um simples impulso de fazer dinheiro. Weber tem o cuidado de peculiarizar esse espírito frente a auri sacra frames, quer dizer, emprega-se essa frase para condenar a ambição insaciável da riqueza, apontado para o fato de que não há aqui um intuito inescrupuloso, egoísta, aventureiro na busca pelo lucro, sendo tais características concertemente antes um estágio atrasado do capitalismo. Com efeito, o espírito do capitalismo é marcado por intensa disciplina, tendo em vista uma utilização racional do capital, bem como uma organização racional da empresa capitalista. A fim de ilustrar o fenômeno, são bastante elucidativas algumas máximas de Benjamin Franklin. O dinheiro pode gerar dinheiro, e seu fruto pode gerar mais, e assim por diante. Depois do trabalho árduo e da parcimônia, nada contribui mais para a criação de um jovem que a pontualidade e a justiça de todos os seus negócios. Guarda-te de pensar que tu tens tudo o que tu possuis e de viver de acordo com isso. Vemos aqui destartes, atitudes morais pautadas por utilitarismo, a exaltação de virtudes úteis ao fim último, que é ganhar dinheiro cada vez mais a partir de uma conduta racional e disciplinada. Já no capítulo 3, Weber demonstra como a vocação é vista segundo os valores da Reforma Protestante. Assim temos o conceito acompanha uma atribuição de sentido religioso à conduta secular. Segundo o autor, a reforma dá ao trabalho secular e profissional uma exaltação moral. No entanto, aponta-se para o fato de que em Lutero o conceito de vocação permaneceu em seu sentido tradicional. Para ele, trabalho vocacional dizia respeito a uma ordem divina, a qual os sujeitos deveriam adaptar-se. O autor enfatiza, aliás, que Lutero não pode ser identificado como o espírito do capitalismo, em nenhum sentido, e que o próprio teria rejeitado veemente uma mentalidade como o de Benjamin Franklin. É principalmente no calvinismo e nas seitas batistas, mas também no pietismo. O que é pietismo? Movimento de renovação da fé cristã que surgiu na Igreja Luterana Alemã em fins do século XVII, defendendo a primazia do sentimento e do misticismo na experiência religiosa, em detrimento da teologia racionalista. E no metodismo, o metodismo quer dizer, foi um movimento de avivamento espiritual cristão ocorrido na Inglaterra no século XVIII, que deu origem à Igreja Metodista em 1739. Enfatizou a relação íntima do indivíduo com Deus, iniciando-se com uma conversão pessoal e seguindo uma vida de ética e moral cristã. Que observamos o fenômeno do espírito do capitalismo, com isso chegamos à segunda parte da obra, que trata das doutrinas ascéticas do protestantismo. Antes ainda do que concerne a vocação, o autor salienta que no puritanismo evidencia-se um poderoso apego ao mundo,
de maneira que não poderia ser encontrado no luteranismo. Por consistente, adentramos na segunda parte, e nas doutrinas ascéticas, a mais relevante delas, o calvinismo é vista pelo autor como crença cujo dogma mais característico é a ideia de predestinação. Segundo esse dogma, haveria de antemão, a partir da vontade divina, pessoas que seriam agradecidas com a salvação e pessoas não o alcançariam. Nesse sentido, diferentemente de que pregava o catolicismo, as boas obras e os sacramentos não levariam ninguém à salvação. Aliás, tal ideia é um assiste, na medida em que ampliar padrões de justiça terrena aos seus, de Deus, desígnios soberanos é desprovido do sentido e é um insulto à sua majestade, uma vez que ele é apenas ele, é livre, não está submetido a lei nenhuma. Muito embora o indivíduo não possa mudar essa lei e alterar o destino de sua salvação ou condenação, o trabalho vocacional secular pode promover indícios de que ele será ou não salvo, e era ainda muito importante na medida em que representava uma glorificação de Deus na terra, que era dever de todos, nas palavras do autor. O livro Economia e Sociedade é um tratado de sociologia geral que tem o objetivo de tornar claras as diferentes formas de economia, direito, dominação e de religião, inserindo-as num único sistema conceitual. Propõe-se a pôr em evidência a originalidade da civilização ocidental, comparativamente às outras civilizações. A sociologia, para Weber, compreende a ciência que trata de explicação à ação social, das suas causas desenvolvidas, o desenvolvimento e efeitos. Ela é diferente de outras ações, pois a social parte de um indivíduo por motivação e que interage com outros indivíduos de forma uma relação social. Outro conceito importante em Weber é a dominação. A dominação pode ser definida pela probabilidade que tem o senhor de contar com a obediência dos que, em teoria, devem obedecê-lo. Os tipos de dominação são 3: racial, tradicional e carismática.